Raio-X da questão. Oferecimento Hipócrates Mais. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Cavalcante, simplesmente Marcão. Eu sou do Hipócrates e estou no raio-x da questão. Nós vamos estudar hoje colocação pronominal, assunto muitíssimo importante. Na sua redação, esse é um assunto que você usa significativamente. Vejam só, em colocação pronominal nós temos a colocação do pronome depois do verbo, no meio dele ou antes do verbo. Eu só vou usar o pronome depois do verbo quando ele estiver no início da oração ou no infinitivo precedido de preposição. Por que isso? Porque eu não posso começar uma oração com pronome oblíquo. Eu vou ter que colocar o pronome depois do verbo. Ou então, quando o verbo estiver no infinitivo precedido de preposição, eu tenho que colocar o pronome depois dele. Veja os exemplos. Dê-me um abraço. Dê-me, o verbo dar está no início da oração. Então o pronome foi colocado depois do verbo, exatamente porque o verbo está iniciando o período. Fizeram tudo aquilo para é preposição, afastar-me de você. Veja que o verbo afastar está no infinitivo. Precedido de preposição, fui obrigado a colocar o pronome depois do verbo. Ficou claro? Isso. E quando é que eu vou usar esse pronome no meio do verbo? Só quando ele estiver no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. É verdade. Dar-te-ei um grande abraço. Amar-te-ia por toda a vida. Quando eu usei o verbo dar, darei, ele está no futuro. Aí eu não posso colocar antes do verbo, por quê? Porque o verbo está iniciando a oração. Não posso colocar depois do verbo, quando o verbo está no futuro, nem pensar em colocar o pronome depois do verbo. Então eu fui obrigado a abrir o verbo e colocar o pronome no meio dele. Ficou então, dar-te-ei. Dar-te-ei um abraço. Amar-te-ia, certo? Amar-te-ia. Então, eu posso evitar esse rebuscamento, essa linguagem rebuscada. Não faz parte dos dias de hoje. Hoje nós temos que ter objetividade na linguagem, na fala, certo? Então esse rebuscamento tem um momento adequado para isso. Né? Só quando for impossível é que você vai usar. Mas como evitar isso? Se você colocar o sujeito claramente, você vai poder trazer esse pronome para antes do verbo. Eu, é um pronome pessoal, te darei um grande abraço. Quer dizer, a presença do sujeito eu evitou que você colocasse o pronome no meio do verbo. Entendeu? Poderia colocar? Claro que poderia. Entendeu? Eu dar-te-ia, eu dar-te-ei. Tudo bem, mas é preferível que você coloque o pronome antes do verbo. Tá certo? Muito bem. Olha, nós vimos então a colocação do pronome depois do verbo, a colocação do pronome no meio dele e o que sobrou. O que sobrou pertence à próclise, ou seja, a colocação do pronome antes do verbo. Isso. Para colocar o pronome antes do verbo, eu vou lembrar. Existem algumas situações que me obrigam a fazer isso. Como assim obrigam? Com palavras negativas. Por exemplo, quando eu digo, não me chamaram. Eu sou obrigado a colocar esse pronome antes do verbo. Ou então, com um advérbio. Sempre te amarei. Isso, o sempre é um advérbio. Com pronomes indefinidos, pronomes interrogativos ou pronomes relativos. Né?
Ninguém me orientou. Ninguém é um pronome indefinido. Isso. Quem te disse isso? Quem é um pronome interrogativo? O livro que te deram é ótimo. Esse que é um pronome relativo. Atrai o pronome. Certo? Além disso, as conjunções subordinativas. Voltei porque te amo. Coisa romântica, né? Voltei porque, esse porque é uma conjunção subordinativa. Nas orações optativas, Nossa Senhora te cubra com o manto da felicidade. Deus te abençoe. Ou então, quando o verbo no gerúndio vier precedido de preposição. Correto? Fizeram tudo aquilo. Ou melhor, em se tratando de você, veja que tratando é o verbo no gerúndio, foi precedido de em, então eu tive que colocar o pronome antes do verbo. Correto? Bom, além disso, você tem que lembrar que existem as chamadas locuções verbais. Locução verbal é quando tem um verbo, não é? O verbo principal acompanhado de um verbo auxiliar. Aí vejam só. Eu coloco o pronome antes do primeiro verbo, isso, coloco o pronome depois do primeiro verbo, ou coloco o pronome depois do segundo verbo. O que é que eu não posso fazer? Deixar o pronome solto entre os dois verbos. Coloco antes do primeiro, depois do primeiro ligado por hífen, certo? Depois do segundo, também ligado por hífen, é claro. Agora, presta atenção, pode haver um elemento que exija a colocação do pronome antes do verbo. Quais são os elementos? Aqueles que nós acabamos de falar. As palavras negativas, os advérbios, os pronomes, as conjunções. Pois é, se houver um elemento que obrigue a próclise, você vai colocar antes do primeiro verbo ou depois do segundo verbo. Por exemplo, não te quero ajudar. Não te quero ajudar. Ou então, não quero ajudar-te. Compreendeu a história? Isso. Agora, se o verbo principal estiver no particípio eu nem coloco antes, nem coloco depois do verbo. Então, eu vou fazer tudo junto ao verbo auxiliar. Exemplo, eu te tenho lembrado. Ou então, eu tenho te lembrado. Se houver um elemento de próclise, aí eu sou obrigado a colocar o pronome antes do verbo auxiliar. Portanto, eu não te tenho lembrado. Compreendeu? Vejam só. Então, lá na locução verbal, com dois verbos, coloco antes do primeiro, eu te quero ajudar. Depois do primeiro, eu quero te ajudar. Ou depois do segundo, eu quero ajudar-te. Se houver um elemento de próclise, eu só coloco antes do primeiro ou depois do primeiro. Ok? Então, aprendeu direitinho? Nós agora vamos resolver duas questões com base nesse conhecimento que adquirimos. Prestou atenção? Vamos ver se a gente vai conseguir resolver isso com facilidade. Pois bem, vamos resolver as nossas questões de colocação pronominal. Eu estou aqui diante de uma situação onde pede para assinalar a alternativa com erro. Não é? Apenas uma vai estar errada. Você tem aí a letra A, alguém me disse que tu amas novamente. Esse alguém é um pronome indefinido. Ele atraiu o pronome para antes do verbo. Está correto, portanto. Na letra B, esvaindo-se em sangue. Veja que esvaindo é um verbo que está no início da oração. Então o pronome foi colocado depois do verbo, certo? Lá adiante tem o criminoso conseguiu pôr-se. O verbo está no infinitivo e eu coloquei o pronome depois do verbo. Ótimo. Na letra C, em se tratando, vejam, o verbo está no gerúndio. No gerúndio precedido da preposição em, eu sou obrigado a colocar o pronome
antes do verbo. Isso, né? Depois tem, ele sempre se portava, sempre é um advérbio, está traindo o pronome. Ótimo. Na letra D, diria-te, ai que coisa horrível. Verbo no futuro, nem pensar em colocar o pronome depois do verbo. Aí eu sou obrigado a fazer o quê? A colocar o pronome no meio do verbo, a fazer a tal mesóclise. Como seria então? Dir-te-ia, toda verdade, se, esse se é uma conjunção. Que conjunção? Conjunção condicional. Portanto, se é uma conjunção, né, ela atrai o pronome. Se me dissesses, porque te perseguiam. Né? Portanto, a nossa resposta é a letra D. Na letra E, nada nos foi informado, tudo certinho. O nada é uma palavra negativa, está atraindo o pronome. Ótimo, muito bem feito. Vamos para a segunda questão. Assinale o item correto. Na letra A, o homem havia acalmado-se. Lembra? Nunca se coloca o pronome ao lado do verbo no particípio. Nunca. Não há hipótese. Então, aquele pronominho teria que vir para antes do primeiro verbo ou depois do primeiro verbo. Na letra B, o homem nunca é uma palavra negativa, não é? Atrai o pronome, portanto, nunca afastou-se, errado. Nunca se afastou. Na letra C, tinham-se perdido no mato. Tinham-se perdido no mato. E aí, está correto isso? Claro, correto. Tinham-se perdido. Eu estou diante de uma locução, né? Na verdade, de um tempo composto, onde o primeiro verbo tem o pronome ao seu lado. Ótimo, porque perdido está no particípio, e lembre, no particípio, nada. Letra D, me afastei. Vai começar uma oração com pronome oblíquo? De modo algum. Letra E, mostraremos. Mostraremos é o quê? No futuro. É o verbo no futuro. Mostraremos-lhe. Errado, de maneira nenhuma. Portanto, mostrar-lhe-emos a floresta. Mostrar-lhe-emos a floresta. Eu tenho que colocar o pronome no meio do verbo. Portanto, e aí? Para assinalar o item correto, a letra C, tinham-se perdido no mato os animais. Correto? Viram como as orientações serviram para você resolver as questões? É isso aí. Acreditamos que você vai aprender muito. Continue conosco. Um abraço. O Hipócrates agora é mais. Hipócrates Mais. Mais conteúdo e preparação direcionada para o vestibular. Mais português e matemática. Mais biologia, física e química. Mais aulas de reforço. Mais plantão tira dúvidas. É o Hipócrates ainda mais comprometido com o seu sucesso. É muito mais. Hipócrates Mais. Comece agora a sua aprovação. 3206-8090. Hipócrates Zona Sul. A evolução do ensino. Hipócrates Zona Sul. Unidade Júnior. Excelente estrutura física.
Experiente corpo docente, língua inglesa com carga horária diferenciada. Aqui trabalhamos os campos cognitivos, afetivos e motor, estimulando competências e habilidades que são a base de toda a aprendizagem. Pois acreditamos que uma escola se faz com razão e emoção. Hipócrates Júnior, uma escola feliz. Fone 3206-7729. Bom dia, crianças. Neste domingo de sol, antes de você ir à praia, vamos brincar um pouquinho de aprender para passar no vestibular e no Enem, tá certo? Meu nome é Júlio Bezerril e estamos aqui no Raio-X da Questão para brincar um pouquinho de geografia política. Beleza, crianças? Preste atenção. Vamos tentar trazer o Rio Grande do Norte, vamos tentar trazer um pouquinho do Brasil para esse contexto da Guerra Fria, tá certo? Vocês são crianças inteligentes, sabem que após a Segunda Guerra, em 1945, foi lançado na Europa o Plano Marshall e a doutrina Truman. Na verdade, esses acontecimentos datam de 1947. A ideia básica por trás dessas situações era impedir, conter que o comunismo avançasse. Não esqueça que ao término da Segunda Guerra, ao princípio, ao início da Segunda Guerra, só existia no mundo um país comunista que era a União Soviética. Logo após a Segunda Guerra, entre 45 e 47, cerca de 10 países da Europa Oriental tornam-se comunistas. Não porque o quisessem, isso foi imposição da União Soviética em função da vitória dos soviéticos sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. A partir daí, os americanos temem que o comunismo se expanda para outros países além da Europa Oriental, tá certo? Tal situação, ela vai se verificar também na Ásia e, por que não, aqui na América. Na Ásia, o ano é 49, ano em que a China torna-se comunista. E o comunismo da China se expande para a Coreia do Norte, se expande para o Vietnã do Norte, por Laos, Camboja e assim por diante. E os americanos criam a ideia, a mesma ideia, a doutrina Truman, de conter o avanço do comunismo na Ásia, que lá foi chamado de programa do cordão sanitário. Desculpem, não é cordão sanitário porque a ideia era isolar a China com um conjunto de países capitalistas e saudáveis. Beleza? Na América, crianças, os problemas começam em 1959. Por que 59? Ora, 59 foi o ano em que Cuba tornou-se uma nação comunista. Tá certo? Em 1960, os americanos tentaram derrubar o governo de Fidel, com desembarque na Baía dos Porcos, mas não obtiveram sucesso. Em 62, os soviéticos em Cuba instalam mísseis nucleares, claro, direcionados para onde? Para os Estados Unidos, a famosa crise dos mísseis. Ora, a partir de então, de 62, acontece na América o que aconteceu na Europa e na Ásia. Os americanos têm medo que o comunismo de Cuba se expanda e contamine outros países, a famosa ameaça vermelha. E o Brasil, claro, era e é o mais importante país da América Latina, e os americanos temiam que o comunismo nos conquistasse. Por essa razão, os americanos não só apoiaram ditaduras militares, governos de direita, no nosso caso, o golpe de 1964, como também financiaram projetos de desenvolvimento econômico para provar aos brasileiros que capitalismo é bom. Eu costumo perguntar sempre em sala de aula às nossas crianças, o seguinte questionamento: capitalismo é bom ou é ruim? A resposta é simples, depende. Para quem tem dinheiro é uma beleza, para quem não tem, não é. Pois bem, no início dos anos 70, o Rio Grande do Norte era governado por Cortês Pereira, tá certo? Nessa época, Cortês Pereira desenvolveu um projeto para mecanizar as salinas, naquela época de Areia Branca, posteriormente de Macau, tá certo? Mecanizar para permitir que a produção aumentasse, e nós pudéssemos vender sal marinho, sal grosso, a americanos e canadenses, principalmente, que eles usam para derreter a neve durante o inverno. O problema, crianças, é que até então a colheita de sal era feita de maneira manual. Papai, mamãe e as crianças, um carrinho de mão, uma pá e uma enxada. A mecanização implicaria em desemprego, tá certo? E Cortês Pereira usou dinheiro desses projetos econômicos norte-americanos para mecanizar essa linha. Por isso, era preciso que se criasse um programa, um projeto econômico que absorvesse essa mão de obra, liberada da região de Areia Branca, posteriormente de Macau,
e evitasse que essas pessoas desempregadas da atividade salineira migrassem para Natal, Mossoró ou Açu. Pois bem, Cortes Pereira criou o projeto Serra do Mel, projeto de reforma agrária. Se você olhar em um mapa, você vai perceber que geograficamente fica exatamente entre Areia Branca e Mossoró de um lado e Açu e Macau do outro. Cada família de salineiro recebeu em Areia Branca um lote com 50 hectares de terra, uma casa simples, porém com água e luz e um pouquinho de saneamento básico, tá certo? Acesso à escola, coisa que eles até então não tinham, não é? E uma renda mensal de um salário mínimo aproximadamente durante um período de 3 a 5 anos, dependendo de cada caso, tá certo? Então o projeto Serra do Mel ele foi criado para absorver essa mão de obra, não é, liberada da mecanização da atividade salineira. O Porto Ilha de Areia Branca também foi beneficiado. Porto Ilha foi construído com esse dinheiro, com esse recurso desses programas americanos. Lembre-se, esses programas tinham por finalidade impedir que o Brasil se tornasse uma nação o quê? Comunista, tá certo? E esses projetos eles foram criados aqui. Além do Porto Ilha, além da mecanização das salinas, além do projeto das agrovilas rurais de Serra do Mel, a cidade de Natal também foi beneficiada por exemplo, o projeto Hope. Ora, Hope é esperança, não é? E naquela época, o bairro da Cidade da Esperança ele foi construído com dinheiro do projeto Hope. Também a Ladeira do Sol, também o famoso, icônico e fechado Hotel Internacional dos Reis Magos na Praia do Meio. A ideia era desenvolver atividade turística, tá certo? Na verdade, esses projetos, eles aconteceram em diversas cidades brasileiras. Nós não fomos os únicos privilegiados, tá certo? Muito embora em Natal esses projetos tivessem tido uma repercussão maior. Beleza, crianças? Voltando para a Serra do Mel. Serra do Mel é um caso à parte, não é? Por quê? Porque foi um projeto de reforma agrária muito bem sucedido, não é? Feito em plena ditadura militar. A tecnologia de irrigação utilizada, por exemplo, era a tecnologia de gotejamento, que é a tecnologia israelense. O modelo agrário, era o modelo da China comunista, as comunas populares, não é? E feito em pleno governo militar. Outra coisa muito curiosa é que o produto escolhido para, não é, ser implantado em Serra do Mel é um produto nativo daqui, que é o caju, não é? E o beneficiamento da castanha de caju. Então, por essa época, nós temos aí a introdução da atividade fruticultora, o que era novidade, e hoje vocês sabem que é uma realidade na economia do Rio Grande do Norte, que foi o caju pioneiro. Hoje se cultiva muito melão, né, e outras frutas, tá certo, gente? O momento, né, desses acontecimentos, né, redondam, a questão da Revolução Cubana em 1959, né, e a ideia era impedir que o comunismo avançasse. Para a América Latina, o que na Europa foi chamado de doutrina Truman, aqui se chamou política de segurança nacional. A ideia da política de segurança nacional, gente, era impedir que o comunismo avançasse. Para isso, os americanos instalaram uma escola militar na zona do Canal do Panamá, certo? Chamada de Escola das Américas. Veja só que coincidência. Quase todos os ditadores latino-americanos, brasileiros, argentinos, uruguaios, chilenos, bolivianos e paraguaios, foram alunos da Escola das Américas. E lá eles aprendiam a política de segurança nacional, que era aquela história, identificar grupos esquerdistas, grupos comunistas, para impedir que esses grupos chegassem ao poder. Beleza? Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta para solucionar poucas questões. Tem um pequeno texto, eu vou ler com vocês e a gente vai mandar para casa. Beleza, gente? Até já. Crianças, de volta com vocês. Pequeno texto, acompanhe a leitura comigo. Preste atenção. No princípio da década de 70, no governo de Cortes Pereira, inúmeros foram os projetos de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. Entre eles, um que tinha por finalidade absorver um possível fluxo migratório em direção às cidades de Natal, Mossoró e Açu, em consequência do processo de mecanização das salinas de Areia Branca e Macau e da construção do Porto Ilha para exportação de sal marinho. Tal projeto utilizou tecnologia inovadora para a época,
a irrigação por gotejamento, desenvolvida nos kibbutz de Israel, e o modelo agrário de um país socialista, as comunas populares da China. Os recursos, ó, curioso, tiveram origem em programas americanos de auxílio econômico aos países da América Latina, aqueles que citei agora há pouco, para evitar que o Brasil se tornasse um país comunista, certo? Para conter o avanço do comunismo desde a década de 1960, no governo de John, o que deu origem à atividade fruticultora, isso nos anos 70, gente, com a transformação de uma planta nativa em produto de exportação do Estado. Nos dias de hoje, a região de implantação do projeto é considerada uma das mais desenvolvidas socialmente do Nordeste brasileiro. Veja bem, distribuição de riqueza, tá certo? Tal projeto foi condecorado pela FAO, órgão das Nações Unidas, como sendo um dos melhores modelos de reforma agrária do mundo, ao ponto de ser implementado em vários países. Vamos às perguntas. Primeiro, quais os programas econômicos dos Estados Unidos que estão subentendidos no texto? Eu citei agora há pouco, gente, o projeto HOPE, o projeto Aliança para o Progresso e o programa Irmãos das Américas. Foram desses projetos que saiu a grana para mecanizar as salinas e para fazer o projeto de reforma agrária de Serra do Mel. 2. Qual o projeto que tinha a finalidade de absorver os fluxos migratórios citados no texto? O projeto de reforma agrária das agrovilas rurais de Areia Branca. Se você olhar no nosso mapa, você vai perceber que geograficamente situa-se entre os 4 municípios, Mossoró, Areia Branca, Açu e Macau. 3. Em que contexto geopolítico dos anos 60 está inseridos os programas econômicos do governo Kennedy? Quais os acontecimentos que marcaram o início da ameaça vermelha na América Latina? O contexto é o da Guerra Fria, tá certo? Não? E o acontecimento, a Revolução Cubana de 1959. Beleza? 4. Qual a atividade econômica desenvolvida e qual a planta nativa transformada em produto de exportação? A atividade econômica, e existe até hoje, é a fruticultura irrigada, tá certo? Não? E a planta nativa transformada em produto de exportação é o caju, não é? No caso, principalmente, notadamente, a amêndoa, a castanha do caju. E quinto e último, por fim, por que para a época o projeto Serra do Mel foi considerado um modelo revolucionário? Gente, o projeto Serra do Mel foi um projeto de reforma agrária extremamente bem feito, de resultados excelentes, ao ponto da ONU dar a esse projeto condecorações, ao ponto desse projeto ter sido copiado em inúmeros outros países latino-americanos e africanos. E o curioso é que reforma agrária não combina muito com governo de direita ou de extrema direita, com ditadura, né? E o ex-governador Cortez Pereira, ele foi capaz de fazer um projeto maravilhoso para a época, revolucionário para a época, em plena ditadura militar, sem suscitar, tá certo, grandes desconfianças. E o mais curioso dessa história é a grana usada para isso veio de onde? Dos Estados Unidos. Beleza, crianças? Então, vamos encerrar nossa pequena participação. É o nosso primeiro domingo. Breve estaremos de volta. A todos, depois das aulas, boa praia e até a próxima, se Deus quiser. Raio-X da questão. Oferecimento